Estamos de volta e agora vamos falar sobre algo que diz respeito a muitas mulheres, looks para as baixinhas. Então, se você tem ali por menos de 1,60, essa entrevista é especialmente para você. Existem vários truques que são perfeitos e dão a impressão que de alguns centímetros a mais. Quem vai nos ensinar esses truques é a Jaque, que já está aqui conosco e trouxe aqui algumas coisas para nos ensinar. Não é isso, Jaque? Seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais uma vez. É isso aí, mais uma vez, né? Obrigada, né, por ter nos recebido, né, e aquilo que posso também, né, dar alguma diquinha, né, porque a gente suba um pouquinho, então aí. Imagina, o prazer é todo nosso e as dicas são muito valiosas, né? São sim. Eu uso algumas, inclusive, porque eu tenho ali 1,64, me considero baixa. Mas vamos começar explicando aí o que é que serve para alongar a silhueta, qual a forma correta. Muitos truques, né? Não existe uma regra. A regra não existe, porque hoje a mulher ela é independente, ela pode usar o que ela bem entender, ela paga as suas contas, né? Mas assim, se você preza pela boa imagem, existem algumas coisinhas que você pode apreciar, né? Por exemplo, né? Pantalonas. Tem muita gente que acha que a pantalona não é para baixinha, né? Tipo eu, no caso, que tenho 1,59 m, 1,60 m. Mas aí qual é o cuidado que você tem que ter com a pantalona? Para que o pezinho não apareça, então cubra o calçado. E se o calçado for na mesma cor da pantalona, mesmo que não cubra o calçado, mostre um pouco do pé, ajuda a alongar ou não? O ideal é cobrir. O ideal é cobrir, né? E sempre cinturas altas, né? Porque a tendência do nosso corpo também é que ele fique curtinho, né? Se a cintura for mais baixa. Então ali também vai criar, né, a ilusão de que você ganha aí uns centímetrozinhos a mais. Invista também em tecidos mais moles, né? Que daí fluidos. E aí você vai conseguir também atingir aquilo que você quer. Então a baixinha não precisa deixar de usar a pantalona, né? Se tem essa dúvida da pantalona, tem também a pantacur, né? Porque algumas baixinhas não gostam porque meio que achata a silhueta, né? Aí esse é o momento de usar a mesma cor. Qual que é o truque da pantacur pra gente parecer que tá mais alta? Como é que é? A pantacur eu não sou muito adepta nas bem baixinhas, né? Então assim, a menos que seja aí na bermuda social, aí você pode subir ela um pouquinho, mostrar um pouquinho mais de perna. Mas se você usar a pantacur, qual que é a ideia? É usar sempre um claro nos pés, tipo calçados nudes, né? Os tons nudes, com exceção dos pretos, assim, dos escuros, os tons nudes também alongam mais a silhueta, então aparece mais perna. É importante também, tipo assim, o pé aparecer, né? A ponta do pé aparecer, que aí o que acontece? Nos tons nudes acontece isso, então o ponto de luz ele não vai para o pé, então ele cria assim uma silhueta mais alongada. Tem a questão das listras, né? Tem essa dúvida aí. Acho que para altas e baixas tem essa dúvida das listras. Estou vendo que você está aí com as listras. Com listras, né? Então, explica para a gente qual é a forma ideal. Existem muitas controvérsias aí. Tem gente que diz que tem que ser na horizontal, né? Se a baixinha for um pouquinho magrinha, se for magrinha, eu até aconselho na horizontal. Mas se eu sou, tipo, que eu que tenho bordinhos de catupiry. Então, assim, a roupa é mais soltinha, sim, pode usar a roupa na vértice, sim, a listra na vértice, que não tem problema. Mas daí evite muito ajustadas, né? Porque se forem muito ajustadas, ele vai criar muito a silhueta do corpo e aí pode aumentar também a silhueta. Então, por isso que tem que ter cuidado ali, depende muito do biotipo, se você é mais cheinha, se você tem mais bumbum ou quadril, se você tem mais peito, e aí você dá uma analisada aí, mas a ideia sempre é quase que sempre na vértice, né? Na vertical. E a questão do look monocromático, ele ajuda também? Sim. As cores fortes, vibrantes, qual a diferença, né, deles dois? O monocromático eu acho que é a ideia para alongar a silhueta, né? Porque quando você usa dois tons distintos um do outro, o que acontece? Te encurta, né? Vai criar uma linha na medida imaginária, na medida da cintura. Então, o monocromático, ou pelo menos se você não conseguir o monocromático, que é uma cor só, pelo menos tons que casam, né? Um tom sobre tom, e aí vai conseguir sim dar uma alongada bem legal. Mas uma das 5 dicas mais importantes quando você quer alongar a silhueta é o monocromático. E as cores vibrantes também ajudam ou não? Tem que ser aquele tom pastel, como é que é? Qual a diferença? Já nesse caso eu respeito o biotipo, a imagem da pessoa, o estilo pessoal, a colorimetria, que às vezes ela tem umas tendências de cores que ela gosta mais ou não, né? Mas normalmente as vibrantes, sim, também alongam. Alongam mais, né? E o vestido midi, a saia midi,
acho que vai meio que ali perto da história da Pantacur, né? Então, tu explica um pouco sobre essas saias midi. Nas bem baixinhas, quando você usa saia midi ou vestido midi, eu sempre incentivo a fazer uma fenda gigantesca. Tipo, então assim, quanto mais você mostrar a sua perna, melhor fica, né? Então, para não criar também, né, a perna curta. E aproveitando essa fenda gigantesca que você falou, tem também a questão do decote, que nos ajuda, nos favorece, né? Isso aí que a gente está usando hoje, né? Isso. Sempre a longa. Só que daí tem o redondo, tem cada tipo de decote. Mas qual que é a longa verdadeiramente? É o decote V, o né? V, né? V, U, né? Uma alça só. Então, esses aí aquele um ombro só? É isso aí. Também é longa, porque você mostra boa parte, né, do colo, né? Então esse alonga também, né? Eu só não sugiro nas que tem muito peito, decotes mais fechados. Então assim, aumenta ainda mais, né, o peito da pessoa. Então ali, quanto mais você puder alongar no V, melhor. Quanto aos acessórios, também ajudam bastante, né, Jaque? Eu vi que você trouxe aqui alguma bolsa, rasteira ali, a papete, né, que está muito em alta nesse verão. Então fala um pouquinho sobre esses itens que você trouxe pra gente. Isso, eu trouxe algumas coisas que eu uso no dia a dia assim e que eu acho que são práticas para o meu trabalho. Que isso também deve ser levado em consideração, né? Mas eu acho que baixinhas como eu, as bolsas menores, sempre bolsas menores. De média a menor? De média a menor. Né? Quase sempre menor. Porque o que acontece, né? Se você usar uma alça comprida, ela te assessora nas compras, no dia a dia, na correria. Depende também do teu trabalho, né? O que você tiver. Neste caso aqui, dessa bolsa, por exemplo, que eu amo ela, né? Mas aqui, nesse caso, eu só uso ela quando eu tenho que levar o note mesmo. Sim, material de trabalho. Material de trabalho. Porque o que acontece aqui? Ela é uma bolsa muito grande para mim. Sim. Então, e visualmente assim, ocupa um espaço na tua frente, né? Exatamente. Então sempre evite, né, esse tipo de bolsa, né? Só se você realmente precisa. O salto e a papete. É um calçado também que eu gosto, esse calçado, mas assim, evite os tons escuros no pé, né? Se você é pequenininha. Só use eles no caso de que você combine muito com a roupa. Então, nesse caso aqui, eu usaria só para roupa preta. Sim, para dar continuidade, né, que você disse há pouco. Exatamente. Senão, eu vou optar por isso que eu estou, né, um nude, né, os offs. O nude, né? Sempre salva, né? Ele salva, gente. Coringa. Tem que ter, é um coringa e todo mundo tem que ter um confortável, assim, para as ocasiões rapidonas. E agora a papete, que essa papete, tá muito em alta. Tá muito em alta. Inclusive, essa eu peguei agora há algum tempo e eu acho que ela me acompanha, assim, não é bem rasteiro. Sim. Eu também não gosto, que eu sou baixinha, então tipo, não é bem rasteirinha, mas ele tem um pouquinho, né, que a papete tem um pouquinho de salto, assim, mesmo que seja numa altura bem legal, assim, mas se proporciona muito conforto e ao mesmo tempo ela é nude. Isso. Muito confortável, diferente de algumas rasteiras, né? Porque há um desconforto naquela que é bem reta, bem plana mesmo, né? Exatamente. Que deixa a gente bem pequenininha, eu também evito. Jaque, muito obrigada pela participação aqui no Bem Mais e até uma próxima. Tá bom, obrigada.